Seguinte pergunta: crente tem como perder a sua salvação? Bom, alguns que têm uma visão um pouco pobre, distorcida, equivocada da salvação acreditam que sim. Você pode perder a sua salvação o tempo todo. Se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo, se transformou num discípulo de Jesus, mas qualquer momento que você comete um pecado, uma mentira, um roubo, um furto, já era. Perdeu a sua salvação. E enquanto você não se arrepender e pedir perdão para Jesus, se você morrer daquele jeito, você está perdido. Você perdeu sua salvação. Então, a salvação é como jogar um ping-pong. Enquanto a bola está na sua raquete, você está salvo. Saiu, acabou. É um negócio assim muito complicado. É um zigue-zague espiritual. Por outro lado, tem a visão sólida, cristã, histórica e reformada, que é impossível que o cristão perca a sua salvação. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Se você recebeu o Espírito Santo, arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, se transformou num discípulo de Jesus, você não perde sua salvação. E eu quero aqui defender essa ideia, que é impossível que um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, seja capaz de perder sua salvação. Texto básico, Efésios capítulo 1. Lição de casa para vocês. Abra sua Bíblia em Efésios 1 e dá uma lida lá. O apóstolo Paulo vai desenvolver um argumento simples de como é impossível você perder a salvação. E qual é o argumento? A salvação não é uma obra do homem. Não é uma coisa que eu faço ou deixo de fazer. A salvação é uma obra trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, a obra da salvação é uma obra do Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. É um decreto imutável, uma decisão que ele tomou definitiva. Não tem como ele voltar atrás, porque Deus não é bobo, Deus não é burro, Deus não é um ser mutável que fica mudando de ideia o tempo todo. Deus é 100% sábio. E todas as escolhas que ele faz são definitivas, são para sempre. E ele nos escolheu, ele tem os seus eleitos, e aqueles que ele escolheu serão salvos. Essa é a primeira razão. É porque a salvação está ancorada numa obra do Pai, uma obra de eleição, e ele nos escolheu antes da fundação do mundo, na eternidade, antes que eu e você nascêssemos, antes que praticássemos qualquer coisa boa, qualquer coisa ruim, tudo baseado na escolha divina. Em segundo lugar, é uma obra trinitária porque é uma obra do Filho. E o mesmo apóstolo que falou da eleição vai falar sobre a redenção, sobre a justificação, sobre a obra de Jesus na cruz, que ao ser pendurado no madeiro, ao derramar o seu sangue, ele rasgou o escrito de dívida que constava de todos os nossos pecados, os do passado, os do presente e os do futuro, que eu ainda nem cometi. E todos os pecados daqueles que o Pai escolheu foram perdoados na cruz e pelo sangue de Jesus. Por isso que é impossível que quando você é um cristão verdadeiro, que recebeu a cruz, recebeu pela fé o evangelho, comete um pecado e perca a sua salvação. Não! Arrependimento é diferente de confissão. Arrependimento é uma coisa que você faz de uma vez por todas. Você se arrepende dos seus pecados e recebe a obra de Cristo para te salvar e te perdoa de todos os seus pecados. Confissão é uma coisa que você faz depois que já se arrependeu. E não é para você receber o perdão, é para você receber paz no seu coração. Porque o seu pecado confessado é diferente do pecado de Davi no Salmo 34, que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Quando você tem pecado e não confessa diante de Deus, não é que você perdeu a sua salvação, você perdeu sua saúde espiritual. É muito diferente. Então, quando você é crente de verdade e peca, você não perde a sua salvação, você perde a sua saúde espiritual. Por isso você se confessa. Em terceiro lugar, a obra da salvação é trinitária porque é uma obra do Espírito Santo. Se o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, o Filho derramou o seu sangue na história por todos nós, que somos eleitos, e o Espírito Santo faz o quê? Ele nos regenera na nossa história pessoal. No meu caso, quando eu tinha 14 anos, ele abriu os meus olhos, me fez ter convicção do pecado, de que eu era um pecador, de que eu não merecia a graça de Deus, que eu não merecia viver, e a única coisa que eu merecia era o inferno e a morte e a condenação. Ele me abre os olhos, ele me dá novos ouvidos, e quando eu ouvi o evangelho sendo pregado,
ele gerou fé e arrependimento dentro de mim. E eu voltei atrás da minha vida porca e corrupta que eu vivia e comecei a ter fé e depositei toda a minha esperança em Jesus Cristo. Gente, é impossível que uma pessoa que foi eleita pelo Pai antes da fundação do mundo tenha recebido o sangue de Jesus, que é um sangue definitivo, e tenha recebido a obra do Espírito Santo. É impossível que tal pessoa perca a sua salvação. A salvação é uma obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É uma obra definitiva. O ser humano não pode perdê-la, porque não é ele que conquista. É um presente de Deus. Para ilustrar isso, uma vez um cara me ligou e estava assim muito angustiado e ele queria uma resposta para uma pergunta. A pergunta dele era a seguinte: pastor, vamos supor que um cara que é crente, que vai à igreja, está num prostíbulo, tendo relações sexuais com prostitutas. E de repente, Jesus volta. Esse cara vai ser salvo ou esse cara vai para o inferno? E eu respondi de duas formas. Se o cara era só um religioso, um frequentador de igreja, e que não tinha uma fé salvadora verdadeiramente, não cria do fundo do seu coração, ele vai para o inferno, ele vai ser condenado. Mas não por causa daquela prostituição que ele cometeu ali antes da vinda de Jesus, mas por causa de qualquer pecado que ele tenha cometido. Por um olhar para uma mulher impuro, ele já estava condenado. Isso que a gente precisa entender. Segundo lugar, se esse cara era um crente de verdade, que arrependeu-se dos seus pecados, depositou sua fé em Jesus, era um discípulo de Jesus verdadeiro, de todo o coração, mas teve um deslize, caiu e por acaso está ali tendo relações com aquelas prostitutas, se ele é um crente de verdade, ele vai ser salvo. Mas o cara me disse, mas pastor, ele não teve tempo de se arrepender. Mas meu amigo, não é o arrependimento que gera salvação, é a obra de Cristo. O cara já se arrependeu de uma vez por todas do seu pecado, ele conseguiu perdão de uma vez por todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. A confissão serve para eu ter paz na minha alma. Ele vai ser salvo, mas ele vai ser cobrado por aqueles pecados que ele cometeu. Com certeza. Mas certamente não depende do que eu fiz, não depende do que eu faço, não depende do que eu vou fazer. Depende do que o Pai fez, do que o Filho fez e do que o Espírito Santo fez por nós. E é por isso que é impossível um cristão perder a sua salvação. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Essa é a nossa fé e é isso que diz a Escritura.